Rosita Arvigo com Nadine Epstein Saston. Cipó Mil Homens, com tribo, Aristolochia trilobata, remédio fundamental para os curandeiros tradicionais em toda a América Central. Tomado com chá ou como infusão, possui um efeito fantástico para a gastrite, a febre, resfriado, gripes, prisão de ventre e congestão nasal. É bebido frequentemente com rum para aliviar ressacas. Atualmente em extinção, é uma planta medicinal que necessita de proteção. Meu primeiro sinal de que algo estava acontecendo foi um sábado de manhã, em uma saída para fazer compras na cidade de Santo Inácio. Cristal e eu estávamos na loja Vênus comprando material escolar, quando o outro comprador observou casualmente. Eu planejava ver Dom Elígio sobre minha filha aleijada, mas os médicos evangélicos estão chegando amanhã, portanto vou levá-la para uma consulta com eles. Não dei muita atenção ao assunto. Muitas pessoas da América Central haviam se convertido ao evangelismo protestante nas grandes ondas de revivals que varreram a região na década de 50. De vez em quando um grupo aparecia em Belize durante algumas semanas, viajando pelo país, enviando pregadores para cidades e vilas com promessa de curar o corpo e o espírito. Traziam consigo alto-falantes movidos a geradores a fim de transmitir seus encontros. Mas quando cheguei a Santo Inácio, na quarta-feira seguinte, para minha visita regular de 3 dias a Dom Elígio, estava claro que algo mudara. Quase não havia ninguém na rua ou nas varandas conversando com os vizinhos. Como meu rosto já era familiar, normalmente era saudada por um coro de crianças, mulheres sorridentes e cachorros latindo. Hoje somente os cachorros correram para receber-me. Encontrei Dom Elígio sentado sozinho na sua casa de cimento. Era raro encontrá-lo sozinho, e a esta hora da manhã, se não estivesse na floresta, podia encontrá-lo visitando um velho amigo, um vizinho, um paciente local, ou com um paciente que estava passando alguns dias com ele a fim de receber seu tratamento. Em raras ocasiões eu encontrava cortando plantas sozinho, ou inquieto e solitário, mas hoje tudo estava diferente. Ao olhar para o seu rosto, pude perceber que algo não estava bem. Ninguém veio consultar-me comigo durante toda a semana, disse angustiado, enquanto eu colocava minha bolsa no chão. Não tivera pacientes ontem, tampouco no dia anterior. Na segunda-feira, somente uma mulher guatemalteca o procurara. Na terça-feira, um homem de Belmopan trouxera seu filho febril. Isto era uma constante com a sua rotina semanal de cerca de 100 pacientes. Quando conheci Dom Elígio, em 1983, desenvolveram uma prática fluorescente, toda baseada na palavra, que era espalhada de boca em boca. Em alguns dias receberam até 30 pacientes, mas havia dias em que somente poucos pacientes apareciam, e outros quando nenhum paciente chegava. Estes eram dias tristes e solitários para Dom Elígio e entediantes para mim. Sentava-se sobre o seu caixote, invadido por pensamentos incontroláveis de rejeição. A cada ruído se levantava, na esperança de que um paciente surgisse na porta, tentando distraí-lo, lia para ele em voz alta livros em espanhol sobre plantas. Meus pacientes me abandonaram, lamentava-se. São aqueles pregadores, largaram-me em um segundo por aqueles pregadores. Referia-se aos evangélicos. Haviam chegado no domingo e estava promovendo um encontro de uma semana em um prédio comunitário na Vila de Cristo Rei. À medida
que ressuscitava o seu evangelismo, as pessoas descartavam seus costumes católicos, suas fiestas, seus santos e crenças em troca de uma doutrina mais simples. Jesus é o único caminho. Hábitos mundanos somente conduziriam ao demônio. Não eram somente os santos católicos e a Virgem de Guadalupe que eram descartados. Ixchel e os espíritos maias eram duplamente condenados. O evangelismo exigia uma rejeição total às antigas maneiras e crenças maias. Portanto, enquanto os evangélicos realizavam a semana de salvação de almas para a vida eterna com Jesus no paraíso, Dom Elígio era um homem muito solitário. Ele era lamentavelmente um anacronismo duplo, pois sua cura se baseava na combinação amigável das doutrinas católicas e maias. Sua antiga linha de catolicismo era tolerante a aceitar muitas crenças maias a fim de sobreviver no coração das pessoas. E a religião maia aceitava também muitas crenças católicas a fim de sobreviver. Não havia o menor sinal de intolerância no coração do Elígio. Todas as noites posso ouvi-los aos falantes com sua gritaria em Cristo Rei, lamentou-se. Não só as pessoas não querem ouvir falar do meu nome agora, só querem saber de aleluia, aleluia, irmão, e a cesta de doações circulando entre elas. Estas curas que realizam não são duradouras, acrescentou. Já vi isto com meus próprios olhos. As pessoas jogam seus braços para o alto, desmaiam, urram e saem andando ou curadas. Mas poucos dias depois que a gritaria acabou, a doença volta. Aí então as pessoas procuram Dom Elígio novamente. Elas não compreendem, é a sua fé que as cura, mas não o pregador evangélico. Não era necessário muitos requisitos para ser um pregador evangélico. Esta era uma parte da atração do movimento. Depois de alguns meses, qualquer homem ou mulher poderia tornar-se um pregador. Em comparação, era necessário um ano de treinamento, assim como um voto de castidade para ser um padre católico. E como eu estava aprendendo, não era menos fácil estudar para tornar-se um reme, homem de sabedoria maia. O movimento evangélico era uma das principais razões porque tão poucos da geração mais nova aprendiam sobre as tradições maias. Muitos membros da família de Dom Elígio já haviam se convertido ao evangelismo ao longo dos anos. E existiam aqueles que mal podiam tolerar o patriarca da família. Ele estava inconsolável. Esqueceram-se de mim, lamentou-se novamente. Dei-lhe o presente que trouxeram para ele, uma garrafa de óleo de gualtéria. Disse que o amava e que sempre estaria ao seu lado. Cuidei dele esfregando os seus músculos doloridos com óleo. Depois do tratamento, o seu ânimo melhorou um pouco, mas eu ainda estava preocupada. Ele precisava dos seus pacientes tanto, certamente, como eles precisavam dele. Seus pacientes eram sua família, seus companheiros, seu público e sua razão de ser. Sem eles, carecia de objetivo, de direção e sentia saudade de Xinda mais que de hábito. A energia que lhe davam explicava porque era capaz de tratar 30 pacientes em um único dia, ao fim deste trabalho árduo. Ainda sentisse melhor que antes. O mesmo ocorria comigo no meu trabalho de cura, eu observara. Também que quando começava um tratamento ou uma consulta, sentia-me cansado ou esgotado, sempre me sentia revigorado e fortalecido depois. Sabia que isto era uma dádiva de Deus para aquele que realizava curas, que os seus pacientes fortalecem e curam você, assim como o contrário é verdadeiro. Sentam-nos sozinhos cortando plantas no fim da manhã para animá-lo. Disse-lhe que fora contatada pelos produtores de Belize All Over, um novo programa local de televisão. Queriam fazer um documentário sobre ele e o seu trabalho, que seria o primeiro de uma série acerca da vida em Belize. Aos 92 anos de idade, Dom Elígio jamais viram a televisão e não fazia a menor ideia a respeito do que era um documentário. Expliquei-lhe da melhor maneira possível. A televisão só chegara a Belize no final da década de 70. E visto que Santo Antônio ainda não tinha luz elétrica, a televisão não fazia parte da vida diária. Disse-lhe que considerava o documentário importante para que as gerações futuras de Belize o conhecessem, soubessem como ele era e como um homem que jamais frequentara uma escola tornara-se mais procurado que um ministro de governo. Sim, é verdade, disse, balançando a cabeça. Traga-os quando quiser. Falou, voltando ao seu trabalho e à sua melancolia. Depois do almoço, o transporte da tarde chegou. Com Anjo ao volante, Isabel e com das crianças menores espremidas na cabine da frente. E 4 das crianças menores espremidas na cabine da frente. Sentei-me aliviado ao ver surgir um rosto familiar na porta. Era Dona Rosa, carregada com sua sacola de mercadoria. Dona Rosa foi uma das primeiras pacientes do Dom Elígio, quando estava apenas começando, na época em que Xinda ainda era viva. Era uma mulher muito sociável, de estatura baixa,
atarefada, cheia de histórias para contar, muito parecidas com as de Dom Elígio. Era comerciante como Dom Elígio, fora antigamente, desenvolveram uma amizade profunda no transcorrer dos anos. Toda vez que Dona Rosa, que morava em Benque, uma cidade próxima à fronteira guatemalteca, vinha a Santo Antônio vender vestidos, panelas, toalhas e cosméticos, ficava com seu velho amigo Dom Elígio. Os dois eram uma companhia maravilhosa um para o outro. Dona Rosa era 4 décadas mais jovem que Dom Elígio, porém pertencia ao velho mundo. Também ambos adoravam contar a história dos velhos dias. Eu aprendi a gostar dela tanto quanto ele. Ela era louca por ele, cozinhava seus pratos preferidos do fogão de lenha, trazia vitaminas para ele, colírio e plantas secas de Melchor, a cidade fronteiriça do lado guatemalteco. Dona Rosa vivia em Benque com seu marido Poncho e 2 filhas adolescentes. Quando em raras ocasiões Dom Elígio não se encontrava em Santo Antônio, ele podia ser encontrado na casa de Dona Rosa, em Pencho e Poncho, em Benque, onde, quando a notícia de sua presença era espalhada, pacientes formavam filas do lado de fora da porta, segurando bebês doentes e amparando idosos e enfermos a fim de receber suas orações e remédios. Recentemente, Rosa começara a aprender sobre plantas e orações para que pudesse cuidar um pouco das pessoas de Benque. Aprendia com rapidez, mas não gostava de lidar com os espíritos malignos, nem tampouco aceitava pacientes crônicos ou gravemente doentes. Queria tornar-se uma avó curandeira e enviar todos os casos sérios a Dom Elígio. O rosto de Dom Elígio iluminou-se no instante em que viu Dona Rosa na porta. Entrou imediatamente no seu discurso rotineiro, que sempre dizia quando ambas, Rosa e eu, nos encontrávamos em Santo Antônio ao mesmo tempo. Ah, tem um jardim de rosas hoje, disse ele. Brincamos com ele, dizendo que era um espinho entre 2 rosas, ao que respondeu desinibidamente. Aproximem-se, vocês duas, e vejam se conseguem fazer-me sangrar. Tenho muito sangue. Dona Rosa passou a noite e todos nos divertimos, apesar do som monótono da pregação, vociferando através de altos-falantes precários a 8 km de distância. Constatei, no entanto, pela manhã que Dom Elígio sofria novamente. Não queria ir até a floresta. Seu estoque mal fora tocado. O que precisava, disse ele, era de pacientes. Para piorar a situação, alguns homens da vila essenciais do encontro evangélico passaram em sua casa e pediram a Dom Elígio que abandonasse sua prática. Isto é trabalho do demônio, disseram a ele. Isto chamou sua atenção. Dom Elígio saltou em sua cadeira e disse com muita veemência e indignação: vocês estão equivocados, não tenho nenhum pacto com o demônio. Trabalho somente a Deus e os 9 espíritos maias. O trabalho do demônio é maléfico, o meu trabalho é de cura. Jamais uma pessoa entrou aqui e teve que sair carregada. Porém, muitos foram aqueles que entraram carregados e saíram caminhando. Os 3 homens mexeram-se constrangidos em suas cadeiras. Reconheci pelo menos 2 dos antigos pacientes do Elígio. Bem, sugiro o seguinte: vamos fazer um acordo, prosseguiu do Elígio, denotando força e controle da situação. Dei-me somente $25 por dia das suas arrecadações diárias, para que eu possa viver. Em alguns dias faço até $200, mas não sou ambicioso. Não pediria tanto a vocês. Não me peçam para cantar ou ler a Bíblia, porque não sei ler. Não me peçam para bater palmas e bater os meus pés, porque tenho reumatismo. Se concordarem com isso, então sim, abandonarei o meu trabalho. Saíram indignados e jamais o importunaram novamente. Felizmente, logo depois que partiram, Dona Maria, mulher de Manuel Tibzi, veio fazer-lhe uma visita. Aos 57 anos de idade, seus traços ainda eram delicados, com os olhos brilhantes e cílios longos. Era uma mulher magra, com uma trança cinza e grossa caindo por suas costas, e usava um desbotado vestido de algodão, feito em casa, sob um avental muito colorido. Seu marido, Manuel Tibzi, era tio de Chinda e um dos colonizadores originais de Santo Antônio, na virada do século. Partilhar seus conhecimentos com Dom Elígio, quando este, ainda jovem, decidira ser um curandeiro. Tibzi ainda estava vivo aos 107 anos de idade e morava numa pequena distância da clínica. Passava seus dias dando ordens a Dona Maria, deitado na sua rede, enrolado no chalé da mulher e usando sapatos de plástico nos pés pequeninos.
Dona Maria se casara com Tips, viúvo, quando este estava com 65 anos de idade e ela com 15. Contra o desejo de ambas as famílias, mas agora, décadas depois, ela era um membro da família que cuidava com mais atenção de Dom Elígio. Antes de Xinda morrer, as duas mulheres haviam feito um pacto, cuidariam do marido da outra no caso da morte de uma delas. Era, portanto, Dona Maria que carinhosamente lavava a roupa que Xinda costurava para Dom Elígio antes de morrer. Passava 2 vezes por semana para apanhar ou deixar suas roupas, trazendo também agrados de tamales, espécie de pamonha e pães doces em troca. Dom Elígio ajudava a sustentá-los. Depois de dobrar suas roupas e varrer o chão, sentou-se para conversar um pouco. Seu marido, que jamais saía de casa, estava resfriado. Dom Elígio imediatamente começou a encher seu avental com cipó, 1000 homens, ensinando-lhe como preparar um chá especial para pessoas idosas. Todos estão com resfriados agora, disse Dona Rosa. Meu marido e minhas filhas estão em casa agora, espirrando e com seus narizes correndo. Estas coisas são naturais, disse Dom Elígio. Eu concordei. Se Deus assim quiser, jamais encontraremos uma cura para a gripe. Eu disse, pois é uma maneira que o corpo tem de purificar-se regularmente. Se a eliminarmos, doenças mais sérias ocorrerão. É bom que todas as sujeiras saiam do corpo, acrescentou Dom Elígio. Dona Maria voltou para casa, brincando sobre seu marido ciumento na rede. Alguns dias depois, Dona Rosa e eu partimos juntas, preocupadas, pensando sobre como Dom Elígio ficaria sozinho. Não que estivesse completamente só. Ângelo, Isabel e seus 11 filhos estavam sempre por perto. De todos os seus netos, Ângelo era o único que se preocupava mais com o avô. Não bastante, estas estavam sendo semanas duras para Dom Elígio. A realização do documentário aconteceu em boa hora. A equipe de filmagem e eu nos encontramos em Santo Inácio e nos dirigimos a Santo Antônio, onde achamos o velho He-Man, homem de sabedoria maia, em ótima forma, pronto para tornar-se uma estrela. Lembro-me de como pediu para que eu penteasse o seu cabelo e o ajudasse a vestir uma roupa adequada. Estava relaxado, encantador e à vontade diante das câmeras, como se tivesse feito isso 1 milhão de vezes antes. Quando os evangélicos partiram, seus pacientes, como ele previra, voltaram um por um, olhares acabrunhados estampados em suas faces. Até mesmo um dos homens que lhe pediram para abandonar suas práticas apareceu certo dia, com a boca inchada e dolorida. Quando o documentário foi ao ar no mês seguinte, na televisão de Belize, ele fez um grande sucesso. Em virtude de sua popularidade, foi ao ar repetidas vezes. Depois de ter aparecido na televisão, sua fama espalhou-se para regiões do país onde era pouco conhecido. Durante um certo período, o dobro de pacientes bateu à sua porta. Muitos dos pacientes novos falavam em espanhol precário. E tornou-se necessário que eu passasse mais tempo em Santo Antônio como sua assistente, tradutora, portadora e catadora de plantas. Às vezes, Greg vinha ajudar-nos. Apresentou-nos suas habilidades e experiência. Mesmo com nós três, havia momentos em que mal éramos capazes de lidar com um afluxo de pessoas. Dona Rosa nos substituía quando estávamos ausentes. Apesar dos meus esforços para levar Dom Elígio à cidade para que pudesse assistir ao documentário na casa da única pessoa que conhecia que tinha uma televisão, passou-se um ano inteiro antes que tivesse uma oportunidade para vê-lo. Dona Rosa comprou uma TV e naquele mesmo final de semana Dom Elígio foi visitá-la. Como crianças excitadas, ligaram a TV pela primeira vez, somente para ver Dom Elígio sentado diante da sua tábua de cortar plantas, discutindo sobre Manvagne e Ciro. O Ciro é algo que pula no seu estômago, como um coelho, disse Dom Elígio na televisão. Quando voltou para casa, disse-me como ficara impressionado. Ela se lembrou de tudo que falamos naquele dia, disse ele orgulhosamente. Wilde, Coffee, Café Silvestre, Eremil, Malmia, Depressa. As folhas aromáticas desta árvore pequena são consideradas as mais importantes entre todas as folhas medicinais utilizadas na medicina maia. Curandeiros tradicionais utilizam as folhas servidas em água para banhar pacientes que sofrem de muitas enfermidades. O banho a vapor das folhas é usado para tratar de espasmos musculares, reumatismo, artrite, paralisia, inchações, dores nas costas e febre. Era uma tarde de inverno deliciosamente fresca e ensolarada, no final de dezembro, quando um caminhão parou na entrada da fazenda Aichil. Ixquel. Rolando, nosso empregado,
Veio procurar na horta onde trabalhava transplantando mudas de couve, sonhando sobre saladas e verduras que esperava estaríamos comendo em alguns meses. Havia há um homem aqui querendo vê-lo, Dona Rosita, disse, rolando delicadamente, a fim de não assustar-me. Ele disse que queria, perguntei, relutando em deixar a minha horta, achando que assim jamais terminaria o meu serviço. Ele disse que trouxe seu filho doente. Peça que espere na varanda, dê-lhe um copo d'água e diga-lhe que estarei com ele assim que lavar minhas mãos. Eu disse. Um casal com 30 e poucos anos estava sentado nas cadeiras na varanda de sapê que Greg acabara de construir. A mulher segurava nos braços uma menina de mais ou menos 8 anos de idade. Parecia rígida, como uma tábua, sentada no colo da mãe. Suas pernas esticadas eram extremamente retorcidas. Preparei-me para a história. Boa tarde, disse Dona Rosita. Disse, sou Rosita. Em que posso lhe ser útil? Perguntei. Quando o homem se apresentou, reconheci-o como um gerente da loja de ferragens em Santa Helena, a cidade logo do outro lado da ponte Haxpurt de Santo Inácio. Viemos vê-lo porque nossa filha está muito doente, disse ele, gravemente doente, nenhum médico foi capaz de ajudá-la. Não consegue andar ou movimentar suas pernas há mais de 3 semanas. Os médicos nos mandaram de volta para casa, dizendo que não sabia qual era o problema e que não tinham nenhum tratamento a nos oferecer. Quando estávamos de saída, um deles sugeriu que encontrássemos alguém que fizesse massagem nela. Se eu fosse um homem rico, levaria para Merida, Miami ou para a cidade da Guatemala. Mas sou pobre e de qualquer maneira já ouvi falar de você. As pessoas dizem que trabalho bem e que aprendeu muito com Dom Elígio. Tenho muita fé na senhora, Dona Rosita. Diga-me o que aconteceu, pedi. A mãe, uma mulher atraente, que assim como seu marido era de descendência espanhola, respirou fundo. Deixou escapar um suspiro pesaroso. Há cerca de 2 meses, Shagira teve uma gripe, disse ela. Foi uma gripe muito forte e ela não foi à escola durante um período longo. Geralmente meus filhos recuperam-se rapidamente de resfriados e gripes, mas desta vez Shagira ficou acamada durante 3 semanas. Então, certa manhã não conseguiu sair da cama. Disse que seu corpo todo doía terrivelmente, que não era capaz de movimentar-se da cintura para baixo. Levamos a menina para o hospital em Belmopan, prosseguiu ela. Nos enviaram para a cidade de Belize, onde mantiveram sob observação durante 10 dias. Afirmaram que nenhum de seus testes davam-lhes a indicação de por que era incapaz de andar. O médico prescreveu algumas pílulas que a fizeram vomitar. Paramos, portanto, de usá-las. Deu-nos então algumas pílulas para dor, que fizeram com que ela sentisse náuseas e ficasse sonolenta. Tampouco gostamos disso, porém tivemos medo de interromper a medicação e deixar nossa filha sentindo dor. Começamos, portanto, a dar-lhe aspirina, mas isto a alivia somente um pouco. São 3 semanas agora desde que voltamos com ela do hospital e não vimos nenhuma melhora. Ela não consegue andar e mal sente seu corpo da cintura para baixo. Em alguns dias tem febre, inapetência e parece apática. E chora frequentemente, dizendo que tem medo de ficar aleijada. Você pode nos ajudar? Implorou a mãe. Respirei fundo e olhei atentamente para a pequena Shagira. Era extremamente bonito, com a pele suave de cor de terracota, cabelos pretos brilhantes, grandes olhos redondos e uma expressão meiga. Tragam-me até o consultório e vamos dar uma boa olhada nela. Eu disse. Infelizmente Greg estava nos Estados Unidos visitando seus pais e eu sentia falta de sua presença reconfortante. Geralmente nos uníamos no caso de pacientes difíceis ou gravemente doentes. Examinei a criança e constatei que o tecido da parte superior de suas costas, próximo à coluna vertebral, estava sensível, porém não estava inflamado. A parte inferior de suas costas e toda a musculatura da sua coluna vertebral estavam tensas e rígidas. Shagira respondeu bem a pequenos beliscões e cócegas, o que foi muito encorajador, mas todas as vezes em que pressionava a parte superior das suas costas, o rabo de dor e tentava sair da mesa. A cada momento que se passava, sentia mais confiança de que seria capaz de ajudá-la. Não estava certo sobre o quanto das funções da suas pernas e troncos iria recuperar, mas considerava que o prognóstico geral era animador. Passaram-se muitos anos para que eu me sentisse confortável o suficiente para as técnicas e plantas curativas de Dom Elígio, para incorporá-las à minha própria prática. Mas via aqui a oportunidade perfeita para unir o seu sistema ao meu. Disse aos pais de Shagira que acreditava que um foco da infecção deixada pela gripe se alojara na coluna vertebral em cima de um ponto de um plexo nervoso
Isso, eu achava, era a causa da sua paralisia. Ela precisava de 2 tratamentos naprapáticos por semana durante um certo período e uma série de banhos a vapor entre os tratamentos. Aconselhei. Gostaria também que tomasse algo contra esse vírus para purificar-se. Estão dispostos a seguir essa terapia? Perguntei aos pais preocupados. Dona Rosita, não temos outra esperança, disse o pai. Graças a Deus que a senhora está aqui e que há esperança para nosso filho. Temos mais 4 filhos que são todos fortes e saudáveis. Shagira também sempre foi uma criança saudável. Não suporto vê-lo nesse estado. Ela se senta na janela, olhando seus irmãos com os colegas, ansiosos por correr e brincar. Sim, concordamos. É claro que concordamos. Faremos tudo que nos ordenar. Ótimo, afirmei, satisfeito por ter sua colaboração e compreensão pela tarefa diante de nós. Realizei com a pequena Shagira um tratamento naprapático, prestando atenção especial às partes superiores e inferiores das costas. Gemia e chorava quando pressionava suas costas a fim de restabelecer a circulação sanguínea correta e as correntes nervosas. Detestava ouvi-la chorar, mas me lembrava das palavras do nosso professor da faculdade de naprapatia. Às vezes não melhora sem dor. Às vezes não há melhora sem dor. Tentava fazer as coisas lenta e delicadamente, interrompendo a intensidade do desconforto com massagens suaves em seus pescoço e ombro. Ficava obviamente aliviada toda vez em que eu encerrava a sessão. Deixei seus pais vestirem, e pedi que me esperasse na varanda enquanto eu fosse à floresta atrás da nossa fazenda para buscar xixixive, a principal forma de plantas que Dom Elígio me ensinara a utilizar em caso de paralisia. Encontrei a árvore de eremil primeiro e disse a oração de graças ao espírito da árvore antes de arrancar suas folhas. Em seguida, a chive yanktum ik, ou cola de paisã, balançava na brisa como se para deixar que eu soubesse onde encontrá-la mais rapidamente. Demorei um pouco mais para encontrar o último ingrediente da mistura, as folhas de palo verde. Como ela só cresce perto da água, tive que descer pela margem íngreme do rio, acompanhando até uma parte erodida e rochosa, onde ela crescia. Todo o processo demorou cerca de 30 minutos e a família estava obviamente aliviada ao ver-me voltando com um saco de algodão cheio de folhas misturadas. Ensinei-os a ferver 2 mãos cheias de folhas em uma panela de 5 galões de água durante 10 minutos. Sentem Shagira em uma cadeira atrás das folhas fumegantes e cubra-na e a panela com um cobertor grosso, deixando somente sua cabeça de fora para que possa respirar. Disse a eles. Começaram recentemente a levar mais a sério as recomendações do Elígio acerca dos ventos, especialmente nos casos de paralisia e espasmos musculares. Acrescentei, portanto, fechem todas as portas e janelas, pois se tomar um vento durante ou após seu banho, o vapor poderá piorar ao invés de melhorar. Por favor, mama, tenha muito cuidado com este detalhe. A mãe lançou-me um olhar de surpresa e compreensão, como se não esperasse que eu conhecesse os perigos dos vientos, visto que a maioria dos americanos considerávamos uma superstição local. Na minha oficina, despejei meu litro de tintura de 3 quintas em um jarro. Dei isso para os pais. Dei essa tintura de vinho para Shagira em colheres de sopa 3 vezes ao dia, antes das refeições. Dê a ela amanhã qualquer laxante que costuma dar aos seus filhos. O que usa para eles? Perguntei. Minha avó conhece muitas plantas para este fim, respondeu a mãe. Vou pedir ajuda a ela. O que há no vinho? Quis saber o pai. Conhece a planta que se chama 3 quintas? Perguntei. É excelente para vírus. Sim, conheço essa planta, disse o pai com um sorriso. Dê a ela muito suco de mamão, limonada e refeições simples durante 14 dias. Prossegui. Traga-na de volta depois da manhã para outro tratamento. Estas ervas para o banho a vapor darão para uma semana. Quando acabarem, colherei frescas para vocês novamente. Balançaram suas cabeças felizes. Com sua permissão, antes de levarem-na para casa, gostaria de dizer as orações mais para ela. Eu disse. Sim, é claro, responderam em uníssono.
Foi um momento comovente para mim. Senti seu pulso e, pelo seu ritmo, imediatamente soube a oração rezar. Repeti a oração 3 vezes sobre seu pulso direito, 3 vezes sobre o esquerdo e 3 vezes sobre sua fronte. Quando olhei para ela, confortavelmente sentada no colo de sua mãe, nossos olhos se encontraram. Tinha um olhar de uma criança defesa, inocente. Desejava ardentemente ajudar esta criança e rezei uma oração a mais para mim. A família partiu muito mais animada do que quando chegaram. O pai carregou a criança nos braços até o carro, onde colocou-a eternamente no colo da mãe. Cobriu Shagira com um cobertor e fechou o vidro. Bom, muito inteligente, pensei. Durante os próximos meses, Shagira e seus pais vinham 2 vezes por semana para tratamentos, orações e ervas. No primeiro mês não houve melhora, porém, nenhum de nós perdeu as esperanças. Consolávamos e encorajávamos uns ao outro, dando continuidade ao programa de tratamento. Observei várias vezes com Dom Elígio, que concordara plenamente com a direção do tratamento que eu escolhera. Na 5ª semana, Shagira era capaz de ficar de pé sem ajuda. Na 6ª semana, conseguiu dar pequenos passos, arrastando sua perna direita. Os tratamentos eram ainda dolorosos, mas agora já se sentia-se bastante à vontade comigo. E eu tentava mantê-la rindo com as esperanças inabaladas. As coisas realmente começaram a melhorar no início do 3º mês. Agora já conseguia caminhar do caminhão até o consultório. Na semana seguinte voltou para a escola pela primeira vez, desde a época adoecera. Depois de 12 semanas, Shagira melhorara 95%, apresentava ainda uma sensibilidade residual na coluna vertebral. Mas seu sacro não se mostrava mais sensível e ela recuperou a função total das pernas. Não sou capaz de descrever minha felicidade ao vê-la correndo e brincando no pátio da escola. Billy Weeb Tree Silwichia panamensis. A casca da árvore é fervida e bebida como chá para diabético, cansaço, inapetência, menstruação atrasada e tosse secas. Com um milhar de outras manhãs, Dom Elígio e eu saímos para nosso colete de plantas. Nesse dia, nossa tarefa era localizar árvores Billy Weeb, das quais cuidadosamente retiramos longos pedaços de casca do tronco de tal maneira que permitia que a árvore se regenerasse facilmente. A casca fervida e bebida era uma parte importante do arsenal de plantas de Dom Elígio. Ele a utilizava para tratar da diabetes, a tosse secas e para estimular o apetite. No dia anterior, nosso suprimento de cipó cruz terminara. Parecia que nunca conseguiríamos manter o suficiente desta raiz fétida e estocada. Muitas vezes tínhamos de dá-la aos pacientes assim que depositávamos nossos sacos no chão, sem termos nem a oportunidade de cortá-las e secá-las. O chá de cipó era utilizado para purificar os órgãos internos, assim como para ajudar a curar úlceras estomacais. Banhos em água impregnada com a raiz ajudavam muito problemas de pele, comum nos trópicos. A pedido do Elígio dera azorilo era mentiche, alguém que mete seu nariz em tudo. O apelido que Dom Elígio dera azorilo era mentiche, alguém que mete seu nariz em tudo, referente-se à sua versatilidade para ambas as doenças físicas e espirituais. Toda vez em que se encontrava confuso sobre os sintomas ou não obtinha os resultados esperados com outras ervas, ele prescrevia zorilho. Precisávamos, portanto, renovar nosso estoque de zorilho. Trouxemos conosco um almoço leve de tortilhas, porque a caminhada até as árvores Billy Weeb era tortuosa e longa, desviando-se da trilha da floresta que estava a cerca de 3 km ao norte da vila. Só para chegar até a trilha levava-se mais de 1 hora. Quando comecei com este trabalho, eu podia ver minha farmácia da porta da minha casa, ele explicou. Isso foi no final dos anos 30, já nos anos 60 ele tinha que caminhar 30 minutos a fim de chegar à parte onde a floresta crescia intocada, com seus remédios vitais. Nos anos 80, a floresta com suas plantas medicinais era uma caminhada de 1 hora, subindo por um estrado debaixo de um sol impiedoso. As plantas altas que antigamente beiravam a estrada fornecem sombra para os humanos e abrigo e alimento para os animais e plantas. Desapareceram. A floresta cedeu lugar a novas plantações, estradas e casas. À medida que a vila se expandia, a população aumentava. Contudo, fazia um dia lindo e nós dois estávamos felizes por
estarmos onde estávamos, à vontade conosco e a natureza. Dom Elígio estava com um humor alegre e brincalhão, fazendo piadas e contando histórias a manhã inteira. Encontramos as árvores Biluíbe e dissemos nossas orações de graça ao espírito de cada árvore antes de começarmos. Ele cuidadosamente mostrou-se mostrou-me como usar o facão a fim de fazer cortes oblongos no tronco a 1 metro acima da terra para evitar que a chuva respingasse solo contaminando com bactérias nas incisões. Leva muito tempo para retirar a casca de uma árvore com cuidado, e já era quase meio-dia e ainda não havíamos terminado. Tínhamos casco suficiente para encher o saco pesado de cerca de 20 quilos. Em seguida, Dom Elígio mostrou-me árvores das quais tinha removido a casca anteriormente, como tinha se recuperado bem. Ele afogou sua nova casca como se fosse também um paciente seu, e elas eram. Avançamos em nossa caminhada até encontrarmos Cipó Cruz para encher um saco que Dom Elígio carregaria, provavelmente outros 20 quilos. Este saco era levado à moda maia, preso à sua cabeça. Este método dava-me dores de cabeça. Portanto, como sempre, eu carregava a minha carga como uma mochila presa em volta dos meus ombros. Desta maneira, a carga descansava sobre as minhas costas, deixando meus braços livres para colher chifre e manejar meu facão. Eram 3 horas da tarde. Eram 3 horas da tarde, quando começamos a descer por uma montanha íngreme que conduzia a antiga estrada, transportar madeira e voltar a Santo Antônio. Dom Elígio apresentava uma disposição magnífica, apesar da sua carga pesada. Ele parecia deslizar sem esforço pela encosta, mal parando para recuperar o fôlego entre suas histórias. Sobre nossa cabeça havia uma festa de borboletas e pássaros tropicais. Senti inveja de sua leveza enquanto marchava adiante com o meu fardo sagrado. Subitamente, Dom Elígio escorregou e caiu, impulsionando para frente pelos 20 quilos de Cipó Cruz. Dei um grito, mas, mantendo o controle da situação, ele estendeu o seu braço e agarrou-se a uma trepadeira forte. Ali ele balançou como um pêndulo, segurando na planta com os músculos vigorosos dos seus braços. Ele saltou uma gargalhada, dizendo: "Ah, este é um ótimo exercício. Eu devia cair muitas vezes." Dom Elígio, o senhor é muito forte, disse a ele, depois de recuperar-me do susto momentâneo. Muito forte, ele respondeu, enquanto escorregou pela encosta como um menino brincando. Sangue e força o suficiente para manter uma mulher acordada a noite inteira, com beijos e mais beijos, sussurrando segredos a noite toda. Eu não me canso. Dom Elígio parecia tão feliz naquele dia na floresta que meu desejo era que pudesse ficar ali para sempre. Quando continuamos nosso tecido delicioso, aroma de humus envolveu-nos. Dom Elígio parou por um instante para ajustar as faixas sobre sua testa. Quando eu era jovem, passava a noite toda na floresta, disse ele. Você teria coragem? Perguntou. Não, disse sem titubear. À noite a floresta pertence a criaturas como as cobras e o jaguar. E se nos transformássemos, né, nas criaturas? Ele perguntou. Nunca me senti tentado em transformar-se num jaguar, mas Rosita, eu faria isso se você e eu fizéssemos um ninho juntos na floresta. Eu ri e disse que me sentia honrada por sua oferta, porém não tinha o menor desejo de transformar-me num jaguar. Bem, qualquer hora em que sentisse pronta, posso encontrar aquela antiga oração da minha cabeça em um segundo. Disse, brincando comigo. Continuamos descendo pela encosta contentes. Alguns minutos depois sentimos um cheiro forte de fumaça. O céu acima das árvores, antes azul e branco, estava ameaçadoramente cinza. Um pouco à frente, nossa pequena trilha estava bloqueada por chamas cujas línguas avançavam sedentas para dentro da floresta. Paramos ao mesmo tempo, chocados ao vermos uma mudança tão abrupta. Dom Elígio abriu um caminho lateral que circulava. Achamos invasoras. E fez um sinal para que eu o seguisse. Fiz o que ele me ordenou, confiante de que me conduziria seguramente pela floresta.
Conseguimos descer a montanha somente para constatarmos que o campo do outro lado da estrada estava envolto pelas chamas. Na extremidade do campo, chamas altas consumiam as palmeiras, que incendiavam rapidamente devido ao seu óleo abundante. Os fazendeiros estavam queimando seus campos a fim de produzir cinza de madeira como fertilizante para livrar o solo de predadores agrícolas. Mas os fogos da milpa, cuja intenção era preparar os campos para plantar milho, feijão e abóbora, estavam fora de controle. Esse idiota não faz um aceiro, gritou Dom Elígio. Não, esse tipo de fazendeiro se importa somente consigo que se dane o seu vizinho, as plantas e as criaturas. Eles enganam só a si mesmo. A natureza fará com que paguem por este tratamento cruel. Em breve, Roseta, não haverá mais lugar para colher os remédios de Deus para curar seus filhos. Vivi demais, e este é o problema, prosseguiu. Vive demais, este é o problema, prosseguiu. Boquiaberto diante da visão à nossa frente, vivi mais que as plantas e a floresta, as pessoas que se importam com os outros e as coisas. Quando se forem, eu prefiro estar morto também. Que motivo eu teria para viver? Perguntou. Nenhum. Temos que sair daqui, Papa, gritei, quando uma bola de fogo voou pela estrada, aterrissando na floresta atrás de onde estávamos. Ele começou a correr atrás da chama para apagá-la, mas parei-o e eu mesma fiz o serviço. Agora bolas de fogo voavam de todas as direções, alimentando pelas folhas secas das palmeiras e a brisa da tarde. Mas árvores pegavam fogo e as chamas estavam se espalhando por ambos os lados da estrada. Pisoteei e abafei o que era possível em um esforço vão para evitar que nossa trilha fosse destruída. Tomamos então nosso caminho pela estrada, seguindo uma trilha de devastação. O ar estava denso, com uma fumaça que fazia nossos olhos arderem, transformando a tarde quente em um inferno vivo. Os olhos fracos de Dom Elígio tornaram-se inúteis e ele tropeçou várias vezes, sabendo que ele jamais deixara os sacos de plantas para trás. Peguei o seu fardo e fui me arrastando, tentando carregar ambas as cargas. Enquanto me esforçava com os sacos, acompanhava os projéteis incendiários, as árvores que caíam e o meu maestro, caminhando lentamente à minha frente, seus ombros caídos, arrastando a picareta, o facão e a enxada. Vários fazendeiros haviam decidido queimar juntos naquele dia. Os homens mais cuidadosos e sérios haviam feito aceiros a fim de proteger as áreas circundárias da floresta. Nesses campos o fogo estava restrito e sob controle. Depois de atravessarmos a pior parte do fogo, paramos para descansar na sombra fresca de uma árvore e partilhamos uma laranja. Dom Elígio sentou-se derrotado e exausto, aparentando os seus 90 e poucos anos de idade. Seus ombros estavam caídos e os seus olhos lacrimejavam. Não se parecia em nada com o meu companheiro brincalhão que balançava em um cipó sobre a minha cabeça há 1 hora. Sentamos-nos em silêncio. Finalmente disse pesarosamente: Aquele campo por onde acabamos de passar era o último lugar por aqui onde eu podia colher folhas de eremil. Há 1 mês conversei com este fazendeiro e pedi-lhe que, por favor, poupasse aquela árvore sagrada porque eu precisava muito dela. Você acha que ele me atendeu ou ouviu meu pedido? Perguntou. Não, derrubou-a, queimou-a toda. A sua própria mulher precisa daquela árvore. E agora, Roseta? E agora? Perguntou. Nada pode fazer o que aquela planta eremil faz. É a rainha de todos as chive. Isto é o que resulta viver demais. Chegará o dia em que não teremos mais plantas medicinais. Por aqui minha ciência estará acabada. Só restarão histórias e lendas. Onde o meu povo poderá curar-se então? Onde? Perguntou. Perdi minha filha, perdi minha mulher, tudo isso foi capaz de suportar, mas agora gostaria que São Pedro encontrasse o meu nome no seu livro e me chamasse. Era uma tarefa difícil consolá-lo. O que eu poderia fazer? Perguntava. Eu também estava sentindo-me desencorajado e abatido. Aqui diante de nós, uma área considerável de uma das últimas florestas tropicais do mundo estava
sendo dizimada como todas as outras. Nós nunca aprendemos. Ainda temos algumas árvores de eremil na minha fazenda, papa, disse a ele. Trarei algumas folhas daquelas árvores para você toda semana. Prometo que jamais ficará em falta. Por favor, não se preocupe, meu rei. Ajudaremos um ao outro. Greg e eu iremos procurar os seus remédios onde quer que seja. Naquele instante brotou uma ideia da minha cabeça. Por que não conversávamos com os fazendeiros de antemão e combinarmos para que possamos colher suas plantas medicinais antes que queimasse seus campos e as destruísse? Perguntava. Era isto o que um amigo de Dom Elígio, Dom Antônio, fazia com as plantas da sua fazenda. Ele as colhia antes de fazer a queimada para que a parte menor da riqueza da natureza fosse desperdiçada. Que pena que os fazendeiros não nos disseram que queimariam hoje, pois poderíamos ter colhido as plantas, disse Dom Elígio. No ano que vem começaremos pedindo em fevereiro, antes que as queimadas de março e abril tenham início. Boa ideia, resmungou Dom Elígio. Mas eu pouco me importo, estou morrendo e provavelmente nem estarei aqui no ano que vem. Quando eu era jovem havia plantas por toda parte, abundantes e fáceis de encontrar. Agora, cada vez menos e mais difíceis de serem encontrados. Aonde isto vai chegar? Perguntava. Este é um mau sinal para mim e para o meu trabalho, pior para as pessoas também. Pegamos nossos fardos e voltamos lentamente para a vila. À esquerda estavam os restos queimados de um trecho da floresta. Todas as árvores ainda fumegavam e a paisagem montanhosa estava cinza, preta e árida. Não havia sinais de vida na floresta, em parte alguma, somente o sol quente ardendo impiedosamente sobre a terra já seca. À nossa direita, havia uma parte intocada da mata. As árvores maiores sombreavam nosso caminho, produzindo trechos refrescantes. Uma planta amarela em flor balançava em um galho acima. As borboletas faziam sua festa, os insetos zumbiam e várias espécies de pássaros de cor do arco-íris voavam e piavam dentro e fora da folhagem. Um camaleão disparou quando nos aproximamos. O contraste era triste e brutal. Dom Elígio e eu fizemos uma parada rápida para contemplarmos a desolação fumegante do outro lado da estrada. E o que era e deixá-la de ser. Senti como se minha melhor amiga a floresta tivesse uma faca no seu pescoço e nada pudesse fazer. Aquela seca específica de 1989 foi especialmente devastadora para a floresta tropical de Belize. Nunca houve antes queimadas tão extensivas, tanto em campos pequenos como em áreas maiores para a agricultura. Naquele ano, um grande número de fazendeiros não cumpriu a norma de sempre fazer aceiros, e fogos que escapavam ardiam em todos os distritos, atravessando as estradas e saltando as cercas. Uma névoa preta colorida coloria o céu diariamente e cinzas se espalhavam por toda parte. Quando a estação das chuvas chegou, esta derrubada de árvores em grande escala dos seus leitos profundamente enraizados fez com que os rios subissem como jamais ocorrera anteriormente. Uma árvore grande e madura sozinha é capaz de reter milhares de galões de água em seu tronco, folhas e raízes, porém milhares de árvores foram mortas. Sem as árvores, a natureza não possuía meios para conter as quantidades gigantescas de águas da chuva que escorriam pelas encostas das montanhas. Juntamente com a água vinha a fina camada superficial da terra, transformando os rios transbordantes em lamaçais que arrastavam consigo a vida animal e vegetal ribeirinha. No ano seguinte, várias centenas de acres da floresta foram derrubados, subindo o rio da nossa fazenda para o desenvolvimento de uma plantação de laranjas. Certo dia, no decorrer de um período de 5 horas, o rio Macau subiu um recorde de 18 metros, quase chegando nos degraus da nossa porta. A destruição da floresta tropical e sua farmácia parece ter consumido o espírito e a energia de Dom Elígio. Ficava profundamente chocado no dia da queimada dos campos da vila. Falou no assunto durante muito tempo ainda, lamentando-se por ter sobrevivido às suas plantas e aos seus amigos. Ele se tornara, portanto, inútil.
Pouco tempo depois, Dom Elígio parou de ir sozinho à floresta, coletar seus companheiros de cura. A esta altura, a floresta tropical distanciara-se ainda mais. Era uma caminhada de mais de 1h30 desde a porta da sua casa, e a sua visão deteriorara a ponto de não ser capaz de discernir entre tocos de árvores e cipós de córregos e pedras. Tornou-se parte do meu trabalho, com ele garantir que tivesse um bom estoque de suas plantas básicas, raízes e cascas, assim como as chive, folhas utilizadas para os banhos e pós, visto que ele solicitava muitos quilogramas de remédios secos a cada semana. Esta transformou-se numa tarefa tremenda. Eu não fazia a menor ideia de onde iria conseguir plantas o suficiente para ser capaz de prover a nós dois. Dom Elígio conhecia a floresta tropical como ninguém. Perambulara diariamente através de 50 acres de floresta montanhosa de propriedade do governo acima de Santo Antônio. Em lugares que tinha minhas dúvidas se seria capaz de encontrar sozinha. Algumas plantas ele comprava de velhos amigos, como Dom Antônio, que partilharam a seu respeito pelas plantas, porém ambos estavam sucumbindo rapidamente à velhice. Algumas plantas eu comprava de vendedores de plantas ou pagava pessoas para colher. Greg e eu conhecíamos uma pessoa local, Paulo Romeiro, que entendia de plantas, que também começou a visitar os fazendeiros antes de estes queimarem suas milpas para que pudessem colher plantas medicinais. Na maioria das vezes eu passava horas sozinho na floresta e nos campos colhendo plantas. Catava às vezes nos 35 acres de Ixquel ou nas florestas e campos próximos de Santo Antônio. Onde quer que estivesse, sentia falta do meu companheiro de tantos anos. Por mais que apreciasse minhas incursões solitárias pela floresta tropical, jamais era a mesma coisa sem Dom Elígio. Pessante, Tail, Pola de Faizan, Chive, Iaque, Tuti, Ishi. Um banho ou um banho a vapor destas folhas fervidas em água é considerado um tratamento específico para dores musculares, dor nas costas, reumatismo, artrite, paralisia e inchações. A folha é amassada com uma pedra e aplicada diariamente aos músculos sensíveis nas costas. Antônio era o simpático vendedor de quem eu comprava beterrabas e cebolas todo sábado pela manhã. Sua barraca era uma parada obrigatória da minha compra semanal no movimentado mercado ao ar livre em Santo Inácio, de onde se viu o rio Macau. Era uma manhã de sábado. Tony parecia estranhamente melancólico. A senhora ainda trabalha com Dom Elígio? Perguntou. Pode curar-me agora, Dona Rosita? Perguntou. Percebi da sua expressão que não estava de brincadeira, estava verdadeiramente angustiado. Talvez a senhora possa ajudar-me. Minha mulher e eu iremos procurá-la esta semana. Tudo bem? Perguntou. Prosseguiu. Estava prestes a dizer, é claro, quando ele acrescentou: as coisas não vão bem conosco, Dona Rosita. Há algo de antinatural acontecendo. Estas últimas palavras ficaram suspensas no ar, acima das vozes dos compradores, que gritavam seus pedidos de milho e banana terra. Ouvira este tipo de queixo muitas vezes na clínica de Punch e temia a hora quando fossem endereçados a mim. Após ver centenas de casos na clínica de Dom Elígio, não podia negar a existência de forças malignas. Mas uma coisa era auxiliar Dom Elígio, outra era dar o salto final de fé sozinha para a esfera assustadora e ambígua da cura espiritual. Tampouco estava segura de que seria capaz de curar doenças espirituais. Físicas sim, mas espirituais? Perguntava. Esta era outra história. Será que eu era tão forte quanto Punch? Perguntava. Eu não acreditava que fosse. Seria melhor que procurasse Dom Elígio, disse. Não, quero consultar-me com a senhora, Dona Rosita. Tenho fé na senhora, disse ele. Fui incapaz de recusar seu pedido. Era um apelo genuíno de ajuda. Disse a Antônio que viesse à minha fazenda assim que pudesse. 2 dias depois, ele e a sua mulher Helena estavam sentados diante da mesa da minha cozinha, narrando sua história. Viviam em Benque, Viejo del Carmen, onde haviam nascido seus avós e todos os membros da família desde então. Começaram sua atividade vendendo pequenas colheitas na traseira do seu caminhão e abriram eventualmente uma barraca permanente no mercado de Santo Inácio.
Recentemente disseram, um dos seus vizinhos ficara com inveja do seu sucesso obtido a duras penas. Ouviram dizer que o vizinho reclamara que Antônio e Helena estavam muito cheios de si com seu êxito. Disseram a muitas pessoas da cidade que colocariam um fim à sua presunção. Certo dia, quando Dom Antônio estava fora, um prato de cozido de porco foi enviado para sua casa como presente, entregue pelas mãos de uma criança. Minha tia está mandando isto para a senhora, disse a criança Helena. Ela não reconheceu a criança, não estava certa de quem tinha enviado o prato, porém comeu o cozido no almoço. Quando Antônio chegou da cidade de Belize, ela estava passando mal, sentindo náuseas, uma ansiedade aguda, uma sensação incontrolável de tristeza. Antônio chamou a avó curandeira da família, que era respeitada pelas décadas de experiência e conhecimento acerca de plantas medicinais. A anciã imediatamente suspeitou quais eram os sintomas e perguntou a Helena: alguém enviou-lhe algo para comer? A avó concluiu que a carne fora contaminada pela magia negra do vizinho invejoso, que ela ouvira se gabando em público, dizendo que ensinaria a Antônio e Helena uma lição sobre serem orgulhosos. Antônio e Helena não acreditaram, no entanto, nas palavras da anciã. Foram à clínica da cidade, onde a doença de Helena foi diagnosticada como gastrite. Tomou pílulas durante um mês, mas seu estado só se agravou. Os sintomas originais se intensificaram e ela teve severas cólicas menstruais pela primeira vez em sua vida. Começou a ter também pesadelos, fantasias, depressão e tornou-se indiferente aos seus papéis de esposa e mãe. Antônio levou Helena para a cidade de Belize para uma consulta com outro médico. O médico admitiu que não sabia o que estava molestando, mas sugeriu que poderia ser histeria. Da cidade de Belize tomaram um ônibus para Mérida, em Yucatán, no México, para uma consulta com um especialista que tirou o raio-x e realizou uma série de testes sem nenhum resultado conclusivo. Prescreveu Valium a Helena, o que fez com que se sentisse ainda mais deprimido e com náuseas. Completamente desesperados após terem gasto a maior parte das suas parcas da economia, aconselharam-se novamente com a avó curandeira. Vocês precisam de um curandeiro que seja capaz de fazer este trabalho, disse ela, repreendendo-os. Alguém como Dom Elísio de Santo Antônio, esta é a única esperança para vocês. Eu passar o tempo da sua narrativa torcendo minhas mãos. Eu acreditava no que me contaram. Era um cenário clássico de envidia, magia negra. Tinha certeza de que a mulher fora envenenada pelo cozido de porco que recebera após enfeitiçado e orações maléficas. Tentei novamente encaminhá-los para Dom Elígio, mas eles protestaram. Temos fé na senhora, Dona Roseta, disseram. Senti espasmos no meu estômago e minha língua estava seca quando estendi a mão e tomei o pulso de Helena, colocando as pontas dos meus dedos sobre ela. Tive imediata a sensação de golpes dolorosos subindo pela minha mão e antebraço. Os calafrios familiares invadiram meu corpo. Seu pulso estava extremamente rápido e saltante. Parecia que havia bolhas firmes e frenéticas sobre o meu toque. Como Jerônimo fizera com Dom Elígio fizera para mim. Durante 9 sextas-feiras ele recitara orações especiais para proteger-me do ataque dos maus espíritos enquanto trabalhava com vítimas da magia negra. Não obstante, eu estava nervoso e não conseguia parar de pensar se orações realmente seriam capazes de ajudar-me. Olhei então para dentro dos olhos de Helena. Seu olhar era de esperança e confiança totais. Lutei contra minha relutância, invoquei minha fé e deixei que meus instintos de cura encontrassem seu caminho. Deixando de lado minhas dúvidas e temores, sem hesitar, comecei a recitar as preces para a envida em seu pulso. Eu queria poder usar o meu sastro para pedir aos espíritos que confirmassem o meu diagnóstico de envidia. Mas os espíritos jamais me ensinaram a usar o meu sastro como uma pedra divinatória. Eu só poderia utilizá-lo para solicitar visões oníricas e para fortalecer os meus poderes de cura. Mesmo se eu tivesse um sastro divinatório, não tenho certeza se teria sido capaz de lê-lo. Muitas vezes Punch tentaram ensinar-me como ler as pequenas bolhas e pontos negros, mas eu jamais fora capaz de decifrar seus significados. Preparei o cipó cru e seco, os orilhos, para que ela fizesse um chá
3 vezes ao dia. E ensinei-lhe a adicionar água benta obtida na igreja católica, arruda e o pó sagrado esquípulas. Assim como Pante, preparei uma mistura de copal e alecrim para que ela queimasse durante 9 sextas-feiras. Quando terminei, Antônio e Helena pareciam incrivelmente aliviados. Muito obrigado, muito obrigado. Graças a Deus que está aqui para ajudar-nos, disseram. Estávamos tão cansados de pessoas nos dizendo que não havia nada que pudesse fazer por nós, que Deus lhe pague em dobro o que lhe conceder e que lhe conceda uma vida longa. Quando saíram, fiquei pensando se minhas orações funcionariam. Lembrei-me então da advertência de Pante, jamais alimentar dúvidas, caso contrário o poder de cura fica seriamente diluído. Não diga a si mesma, espere que isto funcione, ou talvez isto funcione. Não diga claramente que tem fé aqui, com todo o seu coração. Reafirmei minha fé rezando minha prece preferida. Eu creio, Senhor, ajuda-me na descrença. E continuei com minhas tarefas cotidianas. Naquela noite tive uma visão nos meus sonhos. Me vi deitada na grama de um campo, olhando para o céu azul sem nuvens. Senti-me apreensivo e com medo, muito medo, sem saber porquê. De repente, um forte anjo, homem, surgiu sobre a minha cabeça. Ele usava os trajes pretos e prateados de um cavaleiro medieval e segurava o escudo negro de um guerreiro e uma ameaçadora espada que parecia pronta a brandir para defender-me. Apesar de sua aparência ser assustadora, sabia que estava ali para proteger-me. Senti meu medo desaparecer. Ele era o espírito do Zorilo. À minha direita havia um esplêndido e alto anjo-mulher, trajada com um vestido de reluzentes tons azuis dourados. Arqueou suas asas sobre mim, envolvendo-me em sua luminosidade aconchegante. Ela era o espírito do copal. À minha esquerda havia um anjo-mulher completamente branco, vestido em brilhantes trajes cristalinos que emitiam uma luz branca perolada. Sua presença era séria e emanava amor e graça. Era o espírito da Arruda. Aos meus pés encontrava-se outro anjo. Estava um pouco fora de foco, mas eu podia sentir sua presença. Ele era também um poderoso guardião. Era o espírito de pedra, da pedra Esquípulas. O espírito dos Zorilo era intensamente protetor, lembrando-me o samurai, pronto para assaltar. Estava em guarda, vistoriando à sua volta na busca de qualquer sinal de perigo. Os outros espíritos do copal, da Arruda e da pedra Esquípulas eram igualmente poderosos, porém não guerreiros. Emanavam força e ternura, assim como uma segurança absoluta em sua capacidade para proteger-me. Fui envolvido por seus escudos protetores e sabia que nenhum mal poderia penetrar através deles. Acordei sentindo-me amada, protegida e destemida, sabendo que eu tinha um time de anjos ao meu lado para sempre. 2 semanas depois vi Antônio e Helena em Santo Inácio vendendo melancias e quiabo na carroceria do seu caminhão. Eles me viram e vieram correndo abraçar-me com exclamações de carinho e gratidão. Voltei completamente ao normal, disse Helena alegremente. A senhora nos devolveu a paz, acrescentou Antônio, mas não há ninguém como a senhora e Deus, Dona Rosita. Croiswein, Crux, Paulinha, tomentosa, planta comum cujas folhas fazem parte da fórmula das 9 chives de banhos de erva para o tratamento de qualquer doença. Acordei cedo na manhã seguinte, dia do meu 47º aniversário. Não visitaram Dom Elígio desde que curaram Helena e estava ansioso para contar-lhe sobre o ocorrido. O dia amanhecia quando atravessei o rio, caminhei até Santo Antônio, fazendo um tempo recorde. Neste dia meus pensamentos passavam em revista os últimos 4 anos em que trabalhava como aprendiz de Dom Elígio. Tantas coisas haviam acontecido enquanto caminhava, sentindo-me conscientemente feliz de ser capaz de reconhecer dúzias de plantas e árvores medicinais ao longo da estrada. Quando cheguei, encontrei-o sentado na porta, tranquilo e sozinho, raspando as
fibra de baial que utilizava para tecer vassouras. Curei um caso de magia negra, maestro, disse a ele animadamente, ainda estupefada. Fiz tudo como o senhor me ensinou e funcionou. A mulher está completamente recuperada. Ele não me pareceu impressionado e passou direto para o seu discurso habitual sobre a inveja e a cobiça. Afinal, dizia, não se tratava de um milagre, era somente fruto dos seus ensinamentos e os benefícios esperados das orações e plantas medicinais. Contei-lhe então sobre o meu sonho. Isso o impressionou e ele quis ouvi-lo detalhadamente. Disse a você que eles eram bons amigos, exclamou. Agora você sabe que pode fazer este tipo de trabalho com a sua ajuda e proteção. Não estamos sozinhos. Terminamos as vassouras juntos. Empilhamos-las em um canto e abrimos no chão a lona e os sacos plásticos que usávamos quando cortávamos plantas. Ele amolou nossos facões e apontou para um emaranhado em manvainho. Ele parecia estranhamente quieto. Acomodou-se em sua cadeira e pegou um punhado de plantas retorcidas e começou a separá-las. Não há mais que eu possa ensinar-lhe, minha filha, anunciou. Você aprendeu tudo que sei, sabe fazer tudo aquilo que faço. Olhei para ele espantada. Oh não, Dom Elígio, isso não é verdade, exclamei. Toda vez que venho visitá-la, aprendo uma coisa nova, algo que sinto que jamais seria capaz de perceber sozinha. Balançou sua cabeça e prosseguiu. Sei que é assim. Tenho ouvido você quando cuida dos meus pacientes. Você se transformou até mesmo na minha médica. Nem uma vez sequer senti que precisei corrigi-lo ou chamar sua atenção para estar dando um conselho mau. Por estar dando um mau conselho. Você tem um coração puro. Essa é a vocação de sua vida. Assim como você também é. Assim como também é a minha. Mas eu ainda não aprendi a ler o Saston. Não acredito que tenha este dom. A luz para enxergar o que as bolhas significam. Ele me lembrou que ler o Saston era o único instrumento à minha disposição. Você percebeu que a mulher tinha inveja a partir do que ela lhe contou. E sempre será assim. Estas coisas não são um grande mistério. Um curandeiro deve aceitar as suas forças e fraquezas, Roseta. Ele acrescentou, a coisa mais importante é que os espíritos estão com você. Veem, você sabe que está trabalhando e eles cuidarão das suas necessidades. Por muito tempo depois que eu partir, eles estarão aqui. Tenha fé, minha filha, pois com fé tudo é possível. Eu não sabia se não era capaz de ler o Saston, porque tinha medo ou porque simplesmente não possuía o dom mediúnico. Eu sabia com certeza que meu amor verdadeiro eram as plantas e que meu dom era que as minhas mãos podiam ver através da carne e dos tecidos. Disto eu não tinha a menor dúvida. Eu tinha também o dom da fé, a aprender a amar e a sentir-se confortável com os espíritos maias e sentia como eles também me amassem. Sentia sua solidão e afeição para comigo. Lembro-me que Dom Elígio ficara apreensivo de que eles talvez não quisessem comunicar-se com uma gringa, mas eles se tinham comunicado, até mesmo falado inglês, a língua dos meus sonhos. Talvez fosse possível um dia eu ser capaz de ler o Saston. Pouco a pouco, passo a passo, ele sempre dizia. Uma mulher da vila surgiu com uma das muitas afilhadas de Dom Elígio, pedindo uma massagem na sua barriga. Ele se levantou e conduziu até o seu consultório. A criança ficou comigo e brincamos um jogo maeda de 9 pedras que sempre me lembrava de 3 Marias. A mulher e a criança foram embora e da porta da casa de cimento, Dom Elígio me chamou. Venha cá, Roseta, disse. Acompanhei e ele se sentou na sua cadeira de ato. Isto é para você, disse ele, estendendo sua mão aberta para mim. A pequenina pedra rolou pelas fissuras de sua palma. Era o seu Saston. O que? Perguntei estupefada. Estava chocada. Coloquei sua mão de lado. Estou com 93 anos de idade e em breve morrerei, disse calmamente. Não fale assim, Papa, exclamei. Detesto quando faz isso. Às vezes penso que viverá mais que eu. Sua energia e força são incríveis.
O que faria sem o seu saco? Perguntou. Ele colocou a mão em sua bolsa e retirou uma outra trouxa em volta de um pedaço de pano. Ganhei outra, anunciou ele. Ele o desembrulhou e mostrou-me uma pedra que era maior e mais clara que aquela que usara durante 60 anos. Tive semana passada, Rosita, uma visão nos meus sonhos. O mesmo velho espírito maia em trajes cerimoniais antigos que anunciaram seu primeiro sasto retornara. O velho maia disse: vemos que está trabalhando arduamente, que está velho e cansado e que precisa de um pouco de ajuda. Chegou a hora que você deve ter um novo sasto pela manhã. Na primeira luz do dia, abra sua porta e procure um degrau. Lá você encontrará um presente para ajudá-lo. Quando acordei, ouvi o galo cantando e vi a luz pelas frestas da janela, saltei da minha cama e abri a porta, relatou Dom Elígio. Lá na porta estava este sasto novo. Quero que fique com meu sasto velho, porque você precisa dele, disse. Apesar de não conseguir lê-lo ainda, você pode utilizá-lo para encantar proteções e fotografias. Depositou seu sasto velho em minha mão. A pedra era fria e leve. Aceitei-o e disse a ele que hoje era o meu aniversário. Buena suave, disse sorrindo. 2 manhãs depois, Dom Elígio não se levantou na sua hora habitual ao amanhecer. No jantar na noite anterior, se queixava de dores no estômago. Durante a noite, ouviram-se remexendo na rede, suspirando, incapaz de dormir. Pouco depois do amanhecer, ouvi sua respiração ofegante. Abri a cortina, corri até onde estava e puxei seu cobertor. O senhor está bem, papa? Perguntei. Ah, Rosita, disse entre uma respiração entrecortada e outra. Estou morrendo. O que está sentindo? Perguntei. Tive esta dor terrível na minha barriga durante a noite toda, murmurou. Sinto como se tivesse um tigre nas minhas entranhas. A dor é insuportável. Tomei seu pulso, disse as orações para si e massageei seu abdômen. Corri então à cabana da cozinha, acendi o fogo, apanhei uma cabaça cheia de manvaine de um saco e coloquei a erva para ferver. Estou nas últimas, gemeu Dom Elígio. Quando eu lhe dava o chá em uma colher, posso ver São Pedro me chamando para ir para casa. Semana passada vi Xinda nos meus sonhos, Rosita pela primeira vez desde que morreu. Parecia tão saudável e bem. Ela me disse que eu estava pálido e magro. Ela sussurrou: em breve virei buscá-lo, querido, daqui a pouco tempo. Levantei-me da rede para abraçá-la, mas ela disse: não, ainda não, e desapareceu. Implorei a ela que voltasse, mas ela não voltou, disse ele, enquanto abraçava sua barriga. Agora que fizera tudo o que aprendera com ele, decidi tentar uma terapia adicional, que descobrira ser boa em caso de cólicas estomacais. Aqueci no fogo óleo de ricino em uma pequena panela de barro e molhei um pano de algodão no óleo morno. Em seguida, coloquei o pano sobre seu abdômen, depositei por cima dele um saco de água quente que dera a ele. O emplastro de óleo de ricino deveria permanecer por 1 hora. Sentei-me, portanto, em um banco ao lado da rede. Ele estava muito deprimido. O que há de errado comigo é a velhice e a solidão, lamentou-se. O lugar onde encontrei cura para isto está a 2 metros abaixo do chão. Será que São Pedro esqueceu-se de chamar o meu nome? Perguntava. O que resta para um velho fazer? Perguntava. Estou pronto para morrer. Disse a mim que não tinha medo de morrer, porém estava preocupado com os seus pecados. Será que fizera bem o suficiente para reparar suas transgressões? Perguntava. O que quer dizer com isso, papa? Perguntei, afagando sua fronte. Fui um bêbado e sei que isto fez com que Xinda sofresse muito, disse pesadamente. Meu cavalo chegava em casa sozinho e ela tinha que sair para encontrar-me dormindo em uma vala. Sozinha ela me pegava, colocava-me no cavalo, carregava-me para casa, me punha na cama e fazia chás para minha ressaca. Mas o senhor parou de beber, eu disse. Somente depois que a coitada da Xinda morreu, eu disse. Todos nós pecamos, papa, eu disse. Sei que Deus vê o bem que o senhor já fez. Pense somente nas milhares de pessoas que já curou.
Vi que estava chorando e aproximei-me dele. Parecia tão frágil, pequeno que a rede quase o engolia. Dormi com muitas mulheres, disse baixinho. Shinda nunca soube, porém jamais peguei com minhas pacientes. E nunca usei o meu sasto para encantar uma mulher para mim. Juro pela alma dos meus bisnetos. Fiquei um pouco surpreso, mas na realidade não me senti decepcionado com ele. Ele era um homem latino que aprendera a viver segundo o código do machismo. E as mulheres da geração de Shinda haviam aceitado as indiscrições de seus maridos desde que fossem amadas por eles. Shinda fora amada e protegida como poucas mulheres. Disto estou certo. Acreditei nele quando disse que jamais usaram seus poderes sagrados para encantar uma mulher para si, sabendo que um Heime, homem de sabedoria maia, é proibido de usar os seus próprios poderes para ganhos pessoais. Ele não encantara viúvas, nem mesmo lá cobaneira, preferindo, ao contrário, sofrer sozinho. E ele jamais me encantara. Ele era um namorador incorrigível, mas sempre respeitara o limite entre amizade e romance. Papa, amar as mulheres não é o pior pecado não é o pior dos pecados, disse a ele. Soluçava abertamente, segurando minhas mãos, abracei-o, tentando consolá-lo. Estou sempre só na minha rede, sem ninguém para aquecer os meus olhos velhos, ou para segurar, ou para sussurrar segredos do meu ouvido. É doloroso, mas eu mereço. Era difícil suportar vê-lo lamentando sua vida como se for uma existência maculada por pecados e privações. Mas, Papa, o senhor está se esquecendo das milhares de pessoas que ajudou, exclamei. Certamente Deus sabe que é um ser humano. Ele sabe o que o senhor fez nesta terra. Agora eu estou chorando, desesperada. Agora eu estava chorando, desesperado, para amainar sua dor. Ele me dissera muitas vezes, faça com que os pacientes riam e metade de seus problemas irá desaparecer. Ainda era um dos seus melhores conselhos. Vasculhei minha mente atrás de uma piada para contar-lhe. A única da qual consegui lembrar-me era um pouco suja, mas parecia apropriado para o momento. Tenho uma piada para contar-lhe, disse a ele. Apesar de sua tristeza, percebi uma ponta de interesse. Havia dois irmãos gêmeos que eram muito amigos. Um era muito irrespeitoso e o outro gostava de beber e era mulherengo. Morreram juntos em um acidente de automóvel. Um foi para o céu e o outro para o inferno. O irmão bom passava os seus dias sentado em uma nuvem, ouvindo música celestial. Um dia recebeu permissão para visitar o seu irmão no inferno. Lá encontrou seu irmão em um botequim com uma garrafa de cerveja em uma das mãos e uma mulher sentada no seu colo, divertindo-se para valer. O irmão bom procurou São Pedro e queixou-se. Ele está divertindo-se para valer no inferno, ao passo que minha vida no céu é entediante. Fique sentado em uma nuvem e não faça nada, disse ele. Ah, não se preocupe com isso, disse São Pedro. A garrafa tem um buraco, a mulher não. Dom Elídio gargalhou, a rede tremia, repetiu incontáveis vezes a última parte da piada, rindo. Percebi que um pouco de cor tingiu suas faces. As suas faces. Estava na hora de fazer com que meu amigo Locais começasse a falar. Greg e eu decidimos realizar uma premissa todos os meses, contei-lhe. Ah, isso é muito bom, filho. Os espíritos maias são quase tão solitários quanto eu, disse mais animado, enquanto eu verificava o seu emplastro de óleo de ricino. Esfreguei os seus pés e o que sempre lhe tranquilizava imensamente. Lembro-me da primeira vez que você veio visitar-me, disse. Seus parentes disseram para que eu não confiasse em você. Falaram que o seu interesse por mim não era bom. Estavam errados. Durante todos esses anos, você sempre foi minha amiga. A amizade é o que importa. Agora só existe em você para dar continuidade às minhas tradições. Você me deu tanto quanto eu lhe dei. Meus olhos encheram-se de lágrimas enquanto debrucei-me sobre ele e prometi. Papazito, eu estarei com você até o último passo. Jamais o abandonarei. Mandei um recado para a minha casa via anjo e fiquei com o Dom Elídio durante mais 3 dias, cuidando dele e de todos os seus pacientes. Continuei tratando com orações massais e os emplastros de óleo de ricino. Na tarde do terceiro dia, ele dormia em sua rede enquanto eu estava sentada em seu banco habitual, conversando com uma mulher robusta de meia idade que viera consultar-se com ele. Desculpe-me,
Disse a ela: Dona Elis não pode atender hoje, está muito doente, agora está descansando, eu posso ajudá-la ou a senhora pode voltar outro dia. Mas a mulher insistente lançava olhares para trás da cortina onde ele dormia. Quando ela estava prestes relutantemente a entregar-se aos meus serviços, Dona Elis apareceu cambaleando em suas cuecas. Mamacita, mamacita, eu quase morri, ele gritou, gesticulando loucamente. Nunca estive tão perto de morrer antes na minha vida. Fui até o portão e encontrei-me com São Pedro. Ele olhou para mim e disse: por onde tem andado, velho? Passe para o lado de cá. Alguém deve ter se esquecido de você. Espere um instante, disse a ele. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa antes que eu entre. A cerveja, mulheres, podemos dançar? São Pedro respondeu: cerveja, mulheres e dança, você está maluco. Não há nada disso aqui em cima, eu retruquei. Pode esquecer então, eu não vou entrar. Punch jogou os seus braços para o alto, exclamando: estou de volta. É melhor você voltar para a cama, disse a ele. Não, vamos trabalhar. O que esta senhora deseja? Perguntou. Espere que vou vestir minhas calças. Voltou para o seu quarto, reaparecendo um instante depois. Estava claro que ele sabia exatamente qual a sua função na terra. A mulher lançou-me um olhar nada amigável. Levantei-me. Punch sentou-se em sua cadeira, reassumindo sua rotina. Qual é o seu problema, mamacita? Perguntou. Tenho 101 anos de idade e o que quer que seja que a estiver molestando, eu posso curar com minhas orações, minhas plantas e com Deus ao meu lado. Olhei para ele, surpresa, pensando como conseguir envelhecer 8 anos em uma questão de segundos. Ele ignorou o meu olhar. Curo a diabetes, a pressão alta, a artrite, os corações partidos, prosseguiu. Faço este trabalho há 40 anos e aprendi algumas coisas. Sorri, me lembrando de que uma vez lhe perguntara por que sempre usava este número, pois, pelos meus cálculos, ele estaria praticando a medicina das plantas há mais de 60 anos. Ele simplesmente encolheu os ombros e disse: por que, minha filha, não sei contar além deste número? Depois daquele dia, Dona Elis continuou com o seu trabalho por muitos anos e ainda está lá até hoje. Nos dias em que se sente bem, atende aos pacientes que sempre batem à sua porta. Nos outros dias, quando seu corpo dói muito, coloca um aviso de papelão na porta em que Anjo fez para ele. Cerrado, diz o sinal fechado. Diz o sinal fechado. Dona Elis está atualmente com 97 anos de idade e ainda procura uma esposa e diz para os seus pacientes que tem 101 anos de idade. Com a graça de Deus viverá muito mais que isso. Manvaine, perruco de hombre, Ya Ax Ac, Agundra sp, planta da floresta cujas gavinhas são cortadas, fervidas e bebidas para quaisquer tipos de doença do sistema digestivo e eliminativo. Tanto a raiz quanto a planta são utilizadas para a potência masculina, aí sendo a mais forte entre as duas para este propósito. É um dos remédios básicos da medicina maia. No 5º ano do meu aprendizado, sentei-me diante da minha velha máquina de escrever e bati cartas a centenas de cientistas em todo o mundo. Senti que tinha a responsabilidade de registrar adequadamente o trabalho de Dona Elis para a posteridade. Pedi a eles ajuda, orientação e sugestões. A maioria jamais respondeu. Alguns escreveram de volta dizendo: que projeto fascinante, não temos tempo ou dinheiro para oferecer-lhe, mas desejamos a você boa sorte e parabéns pelo belo trabalho. Era desanimador, mas eu não estava disposto a entregar os pontos. Um dia, um turista hospedado em Shakrek deu-me uma cópia do artigo de um jornal sobre a busca mundial de plantas medicinais com compostos anticancerosos e anti-AIDS. O cientista encarregado das colheitas destas plantas na América Central era o Dr. Michel J. Balick, diretor do Instituto de Botânica Econômica do Jardim Botânico de Nova York, no Bronx. Em Nova York, escrevi para ele imediatamente. Fiquei surpreso em receber sua resposta, uma carta entusiasmada, exatamente em um mês depois. O Dr. Balick estava mais que apenas interessado. Queria vir até Belize para encontrar-se comigo e com Dom Elígio, como disserem na carta. Chegou 15 dias depois.
Assim que o vi, gostei dele. Ele era bonito e alto, um pouco gorducho, com olhos inteligentes e joviais, e um ótimo senso de humor. Era modesto e estava disposto a aprender. Senti imediatamente uma reciprocidade entre nós. Durante o jantar naquela noite na fazenda, ele falou conosco a respeito da etnobotânica. Jamais ouvira falar desta ciência, não perceberam que meu trabalho com Dom Elias poderia ser considerado como etnobotânico. Mas, no entanto, ele era etno, significa pessoas, e botânica significa plantas. A etnobotânica é, portanto, o estudo de como as pessoas e as plantas interagem. Na manhã seguinte, o Dr. Balik e eu caminhamos junto a 8 km até Santo Antônio para nos encontrarmos com Dom Elígio. Gostaram um do outro imediatamente. Pouco depois, o cientista formado em Harvard e o dotado Riemann, homem de sabedoria maia, contavam piadas, rindo e divertindo-se em espanhol. Passamos o dia na clínica e depois dormimos nas redes da sala de espera. Na manhã seguinte, assim que o dia amanheceu, nós três saímos para caminhar pela trilha da floresta tropical em busca de Zorilo, da planta Zorilo. Percebi que o Dr. Balik estava tão encantado com o Dom Elias quanto eu, e não me senti surpreso quando no final do dia ele se virou para mim e disse: bem, Rosita, não há a menor dúvida de que este homem é um autêntico e tradicional curandeiro maia, cujos conhecimentos devem ser registrados. O Dr. Balik, que a esta altura já chamávamos de Mike, queria voltar a Belize para colher espécimes de plantas. Ele explicou a Dom Elias que sua missão era encontrar plantas medicinais que pudessem ajudar na descoberta de uma cura para o câncer e a AIDS. Ele perguntou então ao velho Riemann se ele se disporia a ajudá-lo. Vocês cientistas não são, afinal, tão tolos, exclamou Dom Elias alegremente, batendo em seu joelho. Ele parecia extremamente satisfeito em concordar em dividir os seus conhecimentos. Mike voltou alguns meses depois. Greg e eu acompanhamos na mata e trabalhamos 16 horas por dia durante 30 dias e colhemos 200 plantas. No desenrolar do processo, Greg e eu aprendemos como realizar a etnobotânica de campo corretamente. Levamos as plantas para Dom Elias, que explicou como cada uma deveria ser utilizada. Em seguida, as preparamos e a enviamos para o laboratório do Instituto Nacional do Câncer, em Washington, na América. Mike teve a ideia de pedir que Dom Elias escolhesse as 25 plantas medicinais que considerava mais importantes. O laboratório extraiu e processou as 25 plantas antes das outras que foram enviadas. Os pesquisadores ficaram entusiasmados com os resultados. Geralmente de 1 a 5% de todas as plantas demonstravam atividade no laboratório. As 25 plantas de Dom Elias apresentaram 25% de atividade, fato que foi considerado fenomenal. Os resultados foram divulgados em vários jornais e revistas em todos os Estados Unidos. Sentimos-nos extremamente estimulados. Essa colaboração rara entre um curandeiro tradicional e um cientista e uma médica alternativa nos permitiu unir nossos conhecimentos e recursos, alcançando resultados espetaculares. Ao enfocarmos as plantas prediletas de Dom Elias, havíamos reduzido um pouco do elemento aleatório do estudo científico. Criamos então a Fundação Ixquel de Pesquisa Tropical, realizando nosso sonho de estabelecer um elo entre a ciência e a cura tradicional para o benefício da humanidade. A Fundação já enviou 2.000 plantas para o Instituto Nacional do Câncer. Dentre estas, o INC encontrou 12 plantas particularmente promissoras que ele continua estudando. Destas 2.000 plantas, 500 saíram da memória de Dom Elígio. Outras plantas nos foram indicadas por diferentes curandeiros tradicionais de Belize. Entre os mais conhecidos e respeitados encontra-se Hortense Robson, uma parteira conhecedora de plantas da cidade de Lagville, Paulo Romero, colhedor de plantas e curandeiro de Santo Inácio, Andréa Rancharon, curandeiro de Ranchito Corozal, Juana Xixi, uma avó curandeira e parteira da vila de Sucotes, e Thomas Green, dono do pequeno barco a remo que nos transportava pelo rio e que se revelou um curandeiro muito habilidoso. Fazia parte do meu papel localizar os curandeiros tradicionais, explicar nossa missão e perguntar-lhe se estariam dispostos a nos mostrar suas plantas e partilhar a maneira como as usavam. Como era maravilhoso esse trabalho, era algo que significava muito para mim. Descobri que os curandeiros tradicionais são, em geral, altamente inteligentes, autoconfiantes, profundamente espirituais e bem-humorados. Importam-se mais
com o bem-estar das outras pessoas do que com o seu próprio. À medida que conversava com os curandeiros tradicionais, percebi que tinha muito em comum, porém pouco contato entre si. Alguns deles nem conheciam os curandeiros das outras regiões do país. Greg e eu tivemos, portanto, a ideia de realizarmos conferências com os curandeiros tradicionais em Belize, patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, com a assistência do Centro de Estudos Ambientais de Belize. Realizamos 5 conferências pelo país. Centenas de curandeiros e leigos compareceram a estes eventos. Muitos dos curandeiros tradicionais que lá conheciam tornaram-se meus amigos íntimos, enriquecendo minha vida incrivelmente. Destas conferências nasceu a Associação de Curandeiros Tradicionais de Belize, ACTB, uma organização dedicada à promoção e ao incremento da cura tradicional. A associação pretende funcionar também como um canal de lucros partilhados em relação a qualquer droga que for desenvolvida a partir de uma planta medicinal colhida em Belize. Esperamos que isso estimule as indústrias farmacêuticas a dividir seus lucros com as pessoas de cujo conhecimento essas drogas foram derivadas. A ACTB tem trabalho estritamente com a Fundação Ixquel da Pesquisa Tropical, no sentido de educar as pessoas sobre as plantas medicinais. Provavelmente, nosso maior instrumento educativo é a trilha Punch dos remédios maias, assim nomeada em homenagem a Dom Elígio. Em 1987, meu filho James e eu abrimos uma trilha através da selva, atrás da nossa fazenda. James pintou o sinal para 35 das plantas mais interessantes e úteis que cresciam naturalmente ao longo da trilha. Greg construiu uma cabana de curandeiro, uma réplica exata da velha clínica com o telhado de sapê de Dom Elígio. De início, somente algumas pessoas caminhavam pela trilha, mas atualmente milhares de estudantes universitários de Belize, crianças da escola primária, escoteiros, turistas, cientistas e profissionais da área de saúde visitam regularmente a trilha e o Museu do Curandeiro, o primeiro desta natureza na América Central. Passamos 5 anos elaborando um guia de trilhas com ilustrações, e isso conduziu a um livro de colorido para crianças chamado Plantas Úteis do Mundo Maia. Estrelando Ixquel, Mike Balak e eu publicamos também um livro chamado Rainforest Remedies. Greg e eu passamos a oferecer seminários que eram atendidos pelos estudantes da Universidade de Belize, da Escola de Farmácia, da Escola de Enfermagem por profissionais estrangeiros da área de saúde e leigos. Comecei a dar um curso intitulado Plantas Medicinais na Universidade Agrícola de Belize, no distrito de Caio, com patrocínio do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. Greg e eu organizamos workshops para voluntários da área de saúde comunitária, ensinando-lhes como utilizar remédios obtidos a partir de plantas medicinais seguras e confiáveis nos postos de saúde das suas vilas. Colaboramos também com a ACRNU na criação de um vídeo educativo intitulado Medicina da Floresta, uma tradição belizenha. Desde as terríveis queimadas em 1989, colhíamos as plantas medicinais dos pequenos fazendeiros antes que estes derrubassem as árvores e queimassem suas terras. Era um trabalho de fôlego. Colhíamos as plantas manualmente, depois as cortávamos, as secávamos e as armazenávamos. Algumas dávamos para Dom Elígio, outras eram embaladas para o uso das nossas atividades ou para vender a visitantes que percorriam a trilha Punch. Este projeto cresceu para proporções que jamais havíamos imaginado. Ouvimos falar a respeito de uma extensão de terra de 1.400 acres de floresta tropical original, chamada Breathe Down, localizada na estrada ocidental, que estava sendo trabalhada pela companhia Fortune International de Seattle. Ficamos horrorizados diante da mera ideia de uma destruição tão maciça. Não havia como interromper as obras, mas após algumas negociações recebemos permissão para colhermos as plantas medicinais. Diante da tarefa intimamente de colher plantas medicinais em uma quantidade suficiente para enchermos um armazém, Greg e eu percebemos que seria necessário um método mais eficiente. Assim como um mercado maior, criamos deste modo uma companhia chamada Rainforest Remedies, que divide seus lucros com os empregados e os curandeiros tradicionais. Desenvolvemos 14 fórmulas que utilizam as plantas mais prováveis de serem encontradas nas florestas, onde podíamos colher um pouco antes das queimadas e dos tratores.
Fazem parte das fórmulas o tônico para os rins, tônico do viajante, reforço imunológico, melhora a barriga, adeus gripe, tônico masculino, tônico feminino e tônico para o sangue. As fórmulas são tinturas que retêm seu potencial durante anos, eliminando, portanto, a necessidade de secar e armazenar grandes sacos cheios de plantas. Como resultado, podemos processar milhares de quilogramas de plantas medicinais toda vez que for necessário. Os produtos da Rainforest Remedies são comercializados em Belize, no Caribe e na Europa. Devido aos rígidos regulamentos do órgão responsável pela fiscalização de remédios, a Food and Drug Administration, quanto à classificação dos produtos desta natureza, não podemos vendê-los nos Estados Unidos, exceto individualmente. Nosso centro de pesquisa também ramificou-se para outras áreas. Estamos trabalhando com a Annabel Ford, arqueóloga e professora da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, que está escavando para ajudar a revelar as ruínas de Pilar, próximas à vila de Butte Tree Falls, do distrito de Caio, uma ação conjunta do Parque Arqueológico Medicinal. O parque possui muitas das plantas que teriam sido utilizadas pelos antigos maias que viveram em Pilar. Certa noite, em uma festa de despedida com a doutora Ford e a sua equipe, nosso amigo Daniel Silva, ministro da Indústria e Comércio de Belize, comentou: "Sabe, Rosita, nós devíamos criar uma reserva de plantas medicinais em Belize. Que ideia fantástica", eu disse, "adorarei ajudá-lo nesta empreitada." Alguns dias depois, o ministro deu-nos um mapa das montanhas Yalbak, a cerca de 90 minutos de carro ao norte de Santo Inácio, perto da fronteira do distrito Orange Walk, da vila de refugiados de La Gracia. Fomos até lá e encontramos uma fascinante extensão de terra de floresta original, repleta de árvores, raízes, cipós e plantas medicinais raras. Era também um refúgio de jaguares, macacos, pecários, veados e mutuns. Em junho de 1993, o então primeiro-ministro Florence Marin transformou em lei a criação de uma reserva de plantas medicinais com 6.000 acres. Talvez a primeira desta natureza em todo o mundo. Batizamos-la de Reserva de Plantas Medicinais Terra Nova. O objetivo da Terra Nova é garantir que futuras gerações de curandeiros tenham plantas medicinais para colher. Ela também propicia um local seguro para as sementes que nossas equipes resgatam das áreas das florestas tropicais que são postas abaixo. Serão transplantadas na reserva para que possam viver e dar frutos de geração em geração. Será um lugar que as pessoas de todas as partes do mundo possam visitar para conhecer plantas da floresta tropical, florescendo tranquilos no seu próprio habitat. Temos a forte convicção de que é chegada a hora para que reservas como esta sejam criadas em todo o mundo. A Associação dos Curandeiros Tradicionais de Belize irá administrar e operar a reserva, que é atualmente mantida por doações particulares. Esperamos que eventualmente a reserva de Terra Nova seja independente financeiramente. Greg e eu planejamos demarcar novamente e doar a trilha Punch dos remédios maias. Hoje, uma atração turística popular, Terra Nova. Os lucros oriundos da trilha podem possibilitar projetos, empregos, educação e desenvolvimento da reserva. Haverá também uma fábrica onde as mulheres refugiadas da vila de La Gracia farão produtos para a Rainforest Remedies, fornecendo deste modo fontes de renda para as famílias que vivem próximo à reserva. Neste inteirinho, a fazenda Ixchel floresceu, uma grama viçosa sobre as 5 acres que foram limpos. As árvores dão frutos tropicais o ano inteiro e temos sempre legumes e verduras abundantes para cozinharmos para a janela, para o jantar. A fazenda não é mais um lugar isolado que era, graças a uma estrada construída pelo Corpo de Engenheiros do Exército Britânico. Ixchel transformou-se num ponto de encontro onde cientistas convidados atendemos também os nossos pacientes da fazenda, tendo fechado há muito nossa clínica em Santo Inácio. As pessoas sabem que se não for possível consultar-se com Dom Elígio, podem vir até a fazenda, apesar de nem sempre ser fácil. Mantive a promessa que fiz a ele naquele dia do milharal, de ajudar a aprender e a curar. Em Santo Inácio, Dom Elígio ainda atende pacientes quando se sente bem o suficiente para fazê-lo. A clínica permanece a mesma, apesar de ambas as cabanas velhas terem morrido de causas naturais e uma única tê-la substituída, construída por um paciente agradecido. Há algumas outras mudanças dignas de nota. Dom Elígio tem atualmente 3 jovens aprendizes maias, seu bisneto, sua sobrinha neta e o neto de Dom Antônio Cook. E na parede da sua casa
de frente para o banco de espera dos pacientes e ao lado do calendário da Coca-Cola estão dependurados e emoldurados 2 novos certificados e uma placa, todos em inglês. Um é da Universidade de Belize, conferido a Dom Elígio um certificado especial por sua contribuição significativa ao desenvolvimento do país. O segundo é o do Jardim Botânico de Nova York, como agradecimento por sua participação na busca de plantas com atividade anticancerígena e anti-AIDS. A placa é do governo belizenho, declarando meu maestro um cidadão do mais elevado valor. Estas são as minhas garantias. Ele diz orgulhosamente aos seus pacientes. Uma é da rainha da Inglaterra e a outra do presidente dos Estados Unidos. Eu era somente um curandeiro, porém agora eu sou o Dr. Punch. E estou curando desta maneira com minhas plantas e orações há 40 anos. Este é o meu dom, jamais fui à escola, mas aqui em cima existem muitas coisas. Meu aprendizado com o curandeiro maia. Rosita Arvigo com Nadine Epstein, Saston.